Hello there, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludney, vocês estão em mais um Agentes Nerds, sim, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Senhor dos Anéis, mais especificamente falaremos sobre os Anéis do Poder. Cara, assim, terceiro e quarto episódios. Depois desse review aqui, nós vamos começar a falar sobre a série de uma forma mais pontual. Episódio review até a sua finalização no dia 14 de outubro, o que é muito interessante porque é o mesmo dia que começa a pré-venda de A História da Terra-média. Cara, geral tá maluco por essa pré-venda, por esse lançamento aí. Serão 4 boxes. Mas antes de começarmos o vídeo, não deixem de dar uma olhada aqui embaixo nos canais parceiros, o canal do Mestre Yodo, Coliseu Pokémon, Diário de Trevor, Shakes Play e Histórias de Herói. É isso daí. E pra gente, caso você curta o vídeo, não deixe de se inscrever, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, que é bastante importante. Em algum lugar na tela teremos cards para que você possa conferir outros conteúdos da gente, ok? Também não deixa de seguir a gente no Instagram, também tem o Facebook, mas eu não só ativo no Facebook, tem o Twitter, que eu vou ativar o Twitter, e temos também o site, que a gente vai começar a postar algumas resenhas, alguns textos no site também. Ok? E sem mais delongas, sim, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Anéis do Poder. Assim, esse terceiro episódio eu gostei bastante, tem algumas coisinhas que não funcionam nele, como toda a série. E vamos começar falando de uma câmera lenta, sabe? Tipo, parece que Snyder deixou a gente meio que com trauma de câmera lenta. Quando coloca uma câmera lenta de forma excessiva em uma série ou em filme, a gente já começa meio que a torcer o nariz. Tem a parcela de gente aí que gosta do Snyder e tal, mas muitas outras pessoas não curtem o trabalho do cara. Eu sou uma dessas pessoas. Eu acho que eu devo gostar de um filme dele, e mesmo assim o filme é ruim, mas eu gosto. Eu assumo, o filme é bastante ruim. E assim, nesse episódio número 3, a gente teve uma situação de câmera lenta que é bastante... sabe? Tipo, tinha tudo para ter dado certo, mas eles resolveram estender a situação. Mas o terceiro episódio é um episódio que fala um pouco sobre casa, sobre lar. Vale lembrar que Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, é uma série que fala muito sobre terreno, sobre conquistar terras, ter o seu espaço. Não é à toa que a abertura fala muito sobre isso, e para aqueles mais atentos vão entender que inclusive existe um determinado momento em que a escuridão toma conta do quê? Da terra onde todos aqueles personagens habitam, formando aquele vácuo que vai consumindo tudo, até não restar nada a não ser escuridão, que vai dominar toda a terra. Então o terceiro episódio, a gente se depara com uma profecia, né? Para quem assistiu O Senhor dos Anéis já sabe sobre essa profecia, que é a da árvore branca. Quando as pétalas da árvore branca caem, significa que é uma lágrima dos Valar, e quando tudo ali, aquela árvore morrer, acaba com tudo. Então nesse terceiro episódio a gente tem essa coisa da profecia com relação a essa árvore e o anúncio de que um perigo está se aproximando, e de que esse perigo está se aproximando de uma forma muito mais forte. E como que isso vai ser demonstrado no episódio? É simples. A gente finalmente conhece Adar. É o nome do episódio, né? E aí a gente descobre algumas coisas sobre o personagem, e aí a gente tem uma percepção do cuidado da Amazon com o Senhor dos Anéis. Porque é falado lá no Senhor dos Anéis sobre como que os orcs surgiram, e aí a gente tem um personagem que é o Adar, que é um personagem cheio de camadas, ele é um personagem enigmático. Por que eu tô falando isso? Porque quando ele aparece pela primeira vez, a gente percebe que ele é um determinado tipo de personagem que não deveria estar ali. Tanto é que o próprio Arondir questiona isso, tipo, quem é você? A gente sabe que ele não deveria estar ali, ele não deveria estar do lado que ele está. Contudo, ele traz algumas marcas. Marcas essas que podem ser muito bem traduzidas como aquelas marcas, aquelas feridas que nós carregamos ao longo das nossas vidas, e que pode fazer com que nós trilhemos o caminho do bem
ou o caminho do mal. E ali a gente tem o Ada que conversa na forma de enigmas, deixando a gente um pouco inculcado com aquilo que ele está falando, e ele menciona algo relativo a algum deus, sobre o retorno, né, de algum deus. Mas será que é realmente o retorno de um deus ou será que é se transformar em um deus? Fica aí essa teoria e essa interrogação na cabeça de cada um de nós. E aí o Arondir, ele consegue ali chegar até o vilarejo, onde nós vamos presenciar aquele povo com medo, mostrando aí um pouquinho pra gente sobre essa questão do medo de mudança, do medo do que está por vir. E isso pode fazer com que pessoas se dividam, uma vez que existem aquelas pessoas que vão lutar contra o perigo e as pessoas que vão abraçar esse perigo. E aí a gente tem ali alguns probleminhas de narrativa com relação a Galadriel, que ela tá presa, aí na hora que ela sai da prisão, ela enfrenta os guardas Númenóreanos como se eles não fossem nada. E aí nessa brincadeira a gente percebe que ela é uma personagem que erra e ela comete alguns erros ali. E assim, o Halbrand, ele começa a se provar um pouco diferente, por assim dizer. Eu fiquei até meio que, tô de olho no senhor. Mas ele vai, já mostra, né, que ele vai abraçar uma determinada causa que a gente ainda não sabe o que é. Ainda não sabe até o episódio 4. Porque quando o episódio 4 começa, ele já começa mais uma vez de uma forma profética, só que dessa vez dentro de um sonho, né? Mostrando aí pra gente sobre aquelas pessoas que conseguem sonhar e os sonhos revelam determinadas coisas. E uma decisão é tomada. Essa decisão é uma decisão extremamente importante. Por quê? Porque é uma decisão que pode mudar para sempre, ou melhor, que vai mudar para sempre o destino daquelas pessoas, daqueles personagens que estão ali em Númenor. E ali essa mudança pode ser para o bem ou para o mal, dependendo de como essas pessoas interpretarem esses sonhos e essas profecias que estão desde o episódio 3. E é legal que isso come um pouquinho com Star Wars. Lá no episódio 2, o Ataque dos Clones, quando tá no final do filme, quando Yoda e o... Tá o Yoda, tá o Mace Windu, e se não me engano tem um outro personagem no meio, se não me engano é o Obi-Wan, que tá na hora e eles estão falando sobre o fato de o Anakin ser o escolhido e sobre a profecia. E aí o Yoda fala, profecias interpretadas erradas podem ser. E aí a gente tem isso aqui, porque mostra mesmo assim esse episódio 4 que as nossas ações elas são o que vão ditar o nosso destino, o nosso futuro. É muito aquela brincadeira de nós construirmos o nosso futuro. Mas, para quem já conhece o Legendário de Tolkien, já sabe muito bem o final daquilo que a gente viu no episódio 4. E a coisa interessante desse episódio 4 é que ele é meio que um episódio parecido muito com o prólogo. Ele é um pouco lento ali, como se fosse introdução de alguma coisa, e isso pode não agradar algumas pessoas. Mas, quando vai chegando mais pro final do episódio, o Halbrand ele finalmente toma seu lado nessa coisa que está por vir, e o episódio 5 ele está sendo esperado de uma forma assim, com muita expectativa. Para uns, é claro, para outros nem tanto, que tem muita gente que não está gostando da série. E por que eu tô falando isso? Porque o episódio 4, ele vem mostrando pra gente que aquilo que a gente deixa para trás sempre vai voltar para nos assombrar de um jeito ou de outro. E que nossos problemas devem ser enfrentados de frente. Então nós temos uma Galadriel que já está começando a se comportar como uma guerreira de fato, como uma personagem empoderada que ela é, e ao mesmo tempo que ela está começando ali a colocar o Halbrand nos eixos, e isso influencia para que ele tome uma decisão. E é legal que essa questão de decisão, quando a gente retorna para o episódio 3, a gente vê também os problemas de sermos manipulados. Principalmente para essa época de eleição, para essas coisas que a gente está vivendo aqui no Brasil, o episódio 3 tem um determinado trechinho que demonstra o que nós estamos passando no país nesse momento, onde pessoas manipulam as massas e as massas seguem aquelas pessoas que estão manipulando elas, e logo em seguida aparece um outro personagem, sim, eu estou falando de vida real, porque
quem manipula são personagens, e eles chegam com outro tipo de lábia que aí as massas esquecem aquele primeiro personagem e vai pro segundo personagem, sabe? Tipo, a gente tá vivendo muito uma época dessa, principalmente nesse tempo aí de eleição. E, assim, aí quando a gente vai para o episódio 4 novamente, o Halbrand ele toma um lado. Ele vai tomar um lado e é um lado que define muita coisa, porque é um lado que define se teremos uma guerra ou não. E é exatamente essa decisão do Halbrand que faz com que a gente crie certas expectativas no episódio 5, porque a decisão do Halbrand no episódio 4 é o que determina os acontecimentos do episódio 5. Muito aquela pegada de os nossos passos, as nossas escolhas vão refletir no nosso próprio futuro. Em alguns momentos, refletirão no futuro das pessoas ao nosso redor. Porque muitas delas, para também evoluírem, dependem da nossa própria decisão. Quanto mais próximos e íntimos nós somos das pessoas, mais as nossas decisões também influenciam no destino delas. É uma reflexão bastante profunda quando a gente para pensar muito bem. E assim, o que é que eu tô achando da série até agora? Eu tô gostando muito da série, embora tenha alguns probleminhas. A narrativa às vezes deixa a gente meio perdido, mas não por intenção, mas porque a gente percebe que o roteiro não tá tão legal, a gente percebe que a direção peca em algumas coisas ali e tal, coisas que na hora que vão acontecendo a gente olha e fala, mano, não precisava ser dessa forma, isso tá mal feito, isso não tá aí pra uma série que custou acho que 500 milhões, uma coisa assim. Alguns defeitinhos deixam a gente meio que, que droga. Até então eu mantenho meu... Não mantenho não, porque pra mim a série... hoje a série tá em 8. De 0 a 10 a série tá valendo sim um 8. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Ele pode ditar muito das regras. Por que eu tô falando isso? Porque embora tenha esses defeitinhos, eles não tiram a gente da narrativa. Tem coisa que a gente não gosta, tem coisa que sim. E eu tô falando isso com vocês não com uma pessoa que está comparando o Legendário com os acontecimentos. Porque tem muito personagem na série que não existe no Legendário e tá se dando muito bem. Tá indo muito bem. Inclusive... a gente tá tendo o background do Isildur, que tá sendo um background bem interessante, porque o maluco, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como chegar lá. E aí ele tá buscando as formas de se encontrar e encontrar o seu caminho para chegar onde ele quer ir. Isso é uma coisa complexa de explicar, mas só quem tá assistindo que vai entender. E aí a gente tem o Elendil, que tá ali tentando fazer com que o filho encontre o seu caminho, mas como todo pai, né? E assim, a gente tem alguns personagens que eles se mostram inferiores, mas quando a gente para prestar bastante atenção neles, a gente percebe que esses personagens terão grande influência no futuro, caso fiquem vivos. Tem esse detalhe ainda. Até porque a gente sabe que muita gente ainda tem que morrer e muita gente tem que tentar sobreviver, ao passo que outras vivem. E quando eu falo isso, a gente dá um salto lá para Nora não, Ludinei, Nori, que ela tem uma proximidade maior com aquele estranho, ele revela mais alguns truques de mágica ao ponto de fazer com que coisas aconteçam que podem mudar o destino dele e o destino da própria Nori. E aqui eu tenho um adendo para fazer. Mano, o Sauron deveria ter tido aulas com a Nori de como... Sauron e o Morgoth, de aulas de como transformar pessoas em vilãs. Porque eles faziam isso pela força e pela corrupção. Mas se aquele cara virar um vilão, a Nori tem total culpa, porque ela fala as coisas com ele, pra ela são coisas comuns, mas tudo que ela fala, ele aprende. E ele aprende mais as palavras ruins, como vilania, como matar, do que as coisas boas. Isso é interessante pra gente, porque serve até como um certo puxão de orelha para nós, porque nós somos exemplo dos nossos descendentes ou de outras pessoas que nos observam constantemente. A relação entre a Nori e o estranho é muito legal por causa disso, porque mostra que a gente é observado o tempo todo. E ainda tem o surgimento de alguns outros personagens novos aí no episódio 4 que a gente vai ver o destino deles.
Então, é isso por hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus, que a força esteja com vocês.